estamos aqui na dinâmica, a nova dinâmica política de África, olhando para o Sahel, e queríamos perguntar, ouvir a tua opinião mesmo, que falaste agora do Traoré. Níger, Burkina Faso, Mali, são aqueles países que hoje dizem nós queremos ser nós e podemos nos erguer e fazer. Estamos a ver, por exemplo, um Burkina Faso que está a conseguir avançar, ao menos até agora, está a dar esses sinais, embora que os ratos que incomodam estão sempre aí. Em relação aos outros países, como Angola, Moçambique, Senegal, Costa do Marfim, qual é a comparação que faz entre Burkina Faso e o restante dos países? Burkina Faso quer ser um país autenticamente africano, nós os outros ainda estamos nessa democracia adaptado ao Ocidente. E aqui nos deste uma aula, lembrando-nos que as nossas constituições, as nossas leis, é tudo colonial. Já Burkina Faso está num outro passo. Que comparação fazer? E esta dinâmica, como é que tu lês esta dinâmica desta nova África que se pretende? Vou dar um pequeno exemplo. E o professor também já disse isso, eu apanhei assim au passant. O problema é a capacidade de ouvir. Os nossos países, a sua gestão na interioridade continua a ser a gestão secular. Nós, só 25% dos povos africanos falam as línguas do colonizador. 75% falam as suas línguas umbilicais, que, pejorativamente, quer o Ocidente, quer os seus capachos negros, continuam a defender. Porque eu faço sempre uma distinção entre os negros e os pretos. Porque o negro é aquele elemento que emerge da nossa comunidade e depois se profissionaliza numa ação, porque ele aceita ser complexado e assimilado. E assimila os padrões ocidentais pensando que isso é uma escada de ascensão social. Mas a ascensão social dele é segmentada naquele traço colonial. Que ele, quando pensa que é valorado, logo que vira as costas, ele é vilipendiado. Ora, e temos nós, os pretos, aqueles que continuamos a ser cultores, continuamos a ser os defensores das nossas bibliotecas orais, que passam de geração em geração, quais são os nossos costumes, e defender o nosso maior tesouro, que é a solidariedade. Intercomunidades. Nós gerimos várias comunidades, porque não tem, é diferente. A colonização tinha uma matriz única. Nós não somos povos com uma matriz única. Há vários povos e micronações na Guiné. Qual é o projeto que foi feito para ser transversal à respeitabilidade de todos esses povos? Nenhum. Nas constituições, o que é que está? A língua oficial é o português. Você foi lutar? Ou foi apenas estar na mata para depois estar em melhor condição, porque você estudou lá no país deles, receber, porque você, como o vinho, o bacalhau, o pastel de nata, quer dizer, você já sabe o queijo, né? Que nós que ficamos não sabemos. Então, tudo isto é preciso ser desmontado. A valência real. Eu, por exemplo, propus que as nossas becas nos tribunais em Angola pudessem ter uma matriz angolana e africana. Está vendo? E, de fato, fizeram resistência. O Traoré ouve. Uma das coisas, ele pode parecer o contrário, mas ele ouve.
ele tirou aquela indumentária, mudou para uma de matriz. Agora tivemos uma companhia formada de meninos, com a tecelagem local. Você em Angola teve uma data de sublevação histórica dos trabalhadores do algodão da Baixa de Cascais. E quando você chegou à independência, você destruiu a Baixa de Cascais, um dos maiores polos de produção de algodão e de tecelagem do algodão. Está a ver? O colono, enquanto esteve nos nossos países, transformava as matérias-primas. Quando saiu, deixou um controlo para que aquilo que eram indústrias e fazendas fosse destruído. Você acha que é por causa da nossa incompetência mental? Não. É porque ele deixou o cajado nos negros. E os negros seguem aquilo que são as suas orientações. Não tenhamos dúvidas. Você lê Senghor e você diz, pô, esse homem é de facto uma referência filosófica africana. Depois você desfolha a vida do Senghor. Morre na França porque a mulher é francesa. Porra! Você diz, não! O que é que um homem grande se deixa funilar no complexo e esmerou-se em ser bom falante em língua francesa e cultuar isto no mundo? Quem valoriza isso? Quem valoriza isso? Isto faz o quê para os nossos povos? Ora, é tudo isto que nós hoje devemos pensar. A matriz de ser África não pode ser também uma matriz de show-off. O que está a ocorrer no Sahel não é uma luta contra os jihadistas, é uma revolução anticolonial. É aqueles traidores que já estavam com os movimentos de libertação, fora deles. Porque no movimento de libertação havia muita traição. Por isso é que Cabral foi assassinado. É a prova disso. Por isso é que estes movimentos são todos fragmentados. Por isso é que se matou heróis na Frelimo, heróis no MPLA. Quando você abre o livro de Machel e de Neto, encontra muitos crimes que não podem ser descurados se nós quisermos nos libertar. Ora, eles receberam um papel de independência, é um papel material, em que o colono disse, olha, vocês agora é que sabem se se chamam administrador, governadores ou presidente. E eles acharam chique. Bom, vamos ficar presidentes. Ficaram presidentes. Você já viu nestes países um projeto de 6 em 6 meses, vamos acabar um bidonville, né? Um bairro de lata, um Museque. Você já viu eles terem isso e dizer 5 anos o presidente X acabou 15 bairros pobres, fez arruamentos. Quando acontece isso, você diz é a China que veio, que fez aquilo. Ora, quer isso dizer o quê? Que eles não tinham projeto nenhum. Que eles não têm projeto nenhum. Você está hoje a aplicar nos nossos países a medicina indiana. 90% de medicamentos vêm ou 40% da Índia, 60% do Ocidente. Depois tens a valoração da medicina tradicional chinesa. Mas você não valoriza a medicina tradicional dos nossos povos. E que existe, e é funcional. Tá aí. Exatamente. Portanto, nós, tudo isto, esta revolução que está a ocorrer, é também porque que não tem muito êxito. Porque todos esses países que estão à volta não querem verdadeiramente se libertar em prol do desenvolvimento dos povos. Porque nós não podemos falar do povo da Guiné. Não. É isso que o Ocidente quer.
Não há povo da Guiné. Há povos da Guiné. Há povos. E é diferente. Quando eles Hum. põem o povo da Guiné, é justamente para continuarem a propagar a divisão. O povo angolano, não há povo angolano, há povos angolanos e micronações em Angola. Quando dizem o povo de Moçambique, não há povo de Moçambique, há povos de Moçambique. Porque você pode estar a falar uma coisa que o outro não entende. Então, caricatamente, nós temos que pegar no mal de Mobutu. O que ele fez de mal e o que ele fez de bom. Mobutu seguiu por outras vias Julius Nyerere e Kwame Nkrumah. Não havia nação. Nós em África só temos 5 nações. 5. Porque a nação não é um conceito geográfico. Não é 1.200.000 e tal quilômetros quadrados que configura a nação, não. A nação é um conceito sociológico. É um albergue da consciência, da cultura, dos sentimentos, das línguas, da culinária dos vários povos. Se você não tem isto, você não é nação. Nação não é dizer que nós somos... Não. Os povos, qual é o traço comum? Os nossos países hoje ainda lutam por causa da sinalética. O símbolo da bandeira para uns é válido, para outros não. Portanto, nós temos partidocracias que tomaram os países. Por isso é que é difícil. Portanto, Angola não nasceu como uma república. Angola nasceu como uma partidocracia popular de Angola. Moçambique nasceu como uma partidocracia popular de Moçambique. Então, é isto que nós temos que dizer. Veja, imagina a independência proclamada em 73 em Madima de Boé. Qual é a construção de Estado que colocou naquela localidade? É dizer, nós aqui vamos implantar o palácio aqui. O traço arquitetônico da Guiné qual é? O traço arquitetônico da Angola qual é? O traço arquitetônico de Moçambique qual é? Você está há 50 anos a formar jovens em arquitetura para copiarem a arquitetura colonial. Você acha que é independente? Você é independente? Não. Você não é independente, você é dependente. Tá vendo? Então nós precisamos de proclamar a independência imaterial, aquela que alberga os nossos sonhos. Nós queremos valorar as nossas culturas, as nossas línguas. Você diz que nós, professor, isso é para acabar. Nós fizemos exaltação das polis. E quando ouvimos polis, dissemos, é na Grécia, cidade-estado. Não. As polis é um conceito africano. É um conceito africano. Porque as polis sobrevivem até hoje. Na Grécia não tem. A Grécia é dos mais jovens estados na Europa. Aristóteles nunca conheceu Sócrates. Portanto, era um conjunto de aldeias para lá. Que ia para a África, foi buscar o nosso conhecimento mais do que os outros tinham visão a algumas das aldeias deles. As nossas polis, governadas por monarcas, que uns chamam Soba, Regulo, mas são monarcas. Eu quero que o professor aí me diga qual é a senzala na Guiné que tem gradeamento, que tem chaves de alta segurança. E há pessoas com comportamento desviante. Então é porque há uma lei ali, que não é uma lei colonial, não é uma lei ocidental, é a nossa lei, que regula os comportamentos desviantes dos habitantes dessa comunidade. Então temos valores. Quem é que regula melhor as nossas populações? São esses monarcas que os negros no poder não dão reconhecimento. Portanto, e quando nós tivermos essa inversão da pirâmide, nós teremos países diferentes. Hão de morrer alguns, mas é preciso criar a bolsa para trazermos que aquele conhecimento científico
que havia no Egito, no Mali, na Tunísia, né, na Etiópia, seja compulsado para a bibliografia científica africana. Porque você não pode desenvolver um continente se não tiver uma matriz identitária. Você diz, não, mas a América Latina, sim. A matriz identitária da América Latina é colonial, porque eles são imigrantes, porque eles mataram os autóctones. A América matou os autóctones, os ingleses mataram os autóctones, os australianos mataram e impuseram aquilo que é pensamento. Veja, você diz, temos como exemplo a África do Sul. A África do Sul, combatida aparentemente pelo Ocidente por causa do apartheid, tinha mais apoios quando era dirigido pelos homens do apartheid do que depois, quando chegou a liberdade. Você acha que isso é por acaso? É porque mesmo incompetência todos no meio do ANC? Não, eles têm que corromper. O professor Filomeno Lopes, quando for discutir um contrato de 80 milhões com o Ocidente para a construção de uma escola ou de uma estrada, o seu interlocutor, a dado momento, há de parar e dizer: doutor Filomeno, o senhor é um tipo culto, então não quer nada. Eu não tenho e também não posso ter. Não faça isso. É que destes 80 milhões, nós podemos assinar 80, mas só vamos dar para o vosso país 60, como seremos nós mesmos a fiscalizar, e 20 ficam para o senhor. Aí é. Mas como é que eu ponho lá no banco de missão? Não, aí não. Aí não. Você põe aqui nos nossos bancos. Aqui tá. E você vira mais um capacho negro. Você era preto, vira negro. Porque vai querer tropier, se vestir bem, o grande perfume, quer dizer, e de repente, você tem que satisfazer ele. Quando você quiser desistir, ele vai dizer: olha, eu vou apresentar aqui o seu pacote, e é aí que o seu dinheiro vira uma planilha em Excel com números só, mas não se refletem na prática, porque você não consegue utilizá-los. Portanto, é tudo isso que nós temos que mudar, porque os nossos corruptos nem sequer se deram o trabalho de criar um banco africano dos corruptos, para terem o dinheiro em África.